Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. E a aula de hoje vai ser sobre binômio de Newton, certo? Então, essa aula é a última das 3 aulas que nós temos, completando o ciclo de números binomiais, depois triângulo de Pascal e finalmente chegando ao nosso binômio de Newton, certo? Então, se você não assistiu essas outras 2 aulas, para esse vídeo, vai lá assistir e depois você volta para cá, ok? Vamos fazer o seguinte, ó, binômio de Newton vai ser o desenvolvimento de uma certa expressão com 2 termos elevado a um determinado expoente natural. 0, 1, 2, 3 e assim por diante, ok? Para ficar mais fácil de você entender, é mais claro que você observe o exemplo. Então preste atenção. Quando eu resolver um x mais a elevado a 0, qualquer que seja a nossa base em uma potência, se o expoente é 0, significa que o resultado final vai ser igual a 1, beleza? Se eu resolvo x mais a elevado a 1, qualquer que seja a nossa base, quando o expoente é 1, o resultado final é a própria base. Ou seja, o resultado vai ser o próprio x mais a, beleza? Agora a gente começa a mudar um pouco. Eu tenho x mais a elevado a 2. Você, se assistiu a aula de produtos notáveis, sabe que isso aqui é um produto notável, certo? Como são aulas distintas, vamos trabalhar da seguinte maneira. X mais a ao quadrado vai ser x mais a que multiplica x mais a. Fazendo essa nossa distributiva, eu vou chegar em x ao quadrado mais 2 vezes x vezes a mais a ao quadrado, beleza? Então, temos aqui, lembrando do produto notável, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo, ok? No próximo desenvolvimento, eu tenho x mais a, só que agora é elevado à terceira. Eu vou fazer o seguinte, ó. X mais a elevado à terceira é x mais a, que multiplica x mais a, que multiplica x mais a. Só que eu já sei que a multiplicação entre 2 desses fatores resulta nessa nossa expressão. Então eu vou multiplicar, na verdade, x mais a por x ao quadrado mais 2xa mais a ao quadrado, beleza? Resolvendo toda essa nossa conta aqui, toda essa nossa multiplicação, a gente vai chegar em x à terceira mais 3x ao quadrado vezes a mais 3x ao quadrado mais a à terceira, beleza? Ah, Felipe, como que você sabe que já é isso aqui? Primeiro que a gente faz esse desenvolvimento várias vezes e segundo, agora que é o importante. Eu quero que você preste atenção no seguinte, agora que sim começa a matéria propriamente dita. Por enquanto eram só desenvolvimentos de expressões. Agora o que eu quero que você perceba é o seguinte, quando eu resolvi o x mais a elevado a 0, apareceu para mim 1, ok? Quando eu resolvi o x mais a elevado a 1, apareceu para mim 1 vezes x mais 1 vezes a, certo? Quando eu resolvo o x mais a ao quadrado, aparece para mim 1 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x vezes a mais 1 vezes a ao quadrado, ok? E quando eu resolvo x mais a à terceira, aparece para mim 1 vezes x à terceira, mais 3 vezes x ao quadrado vezes a, mais 3 vezes x vezes a ao quadrado, mais, vou dar uma melhorada aqui, ó, mais 1 vezes a à terceira. Então, você já deve ter percebido, apareceu aqui do lado para você, que esses nossos coeficientes são os termos da nossa linha do triângulo de Pascal, beleza? Então, de novo, os nossos coeficientes são os termos da linha do triângulo de Pascal. Perceba você que quando eu dei aula para você de números de triângulo de Pascal, eu falei para você que
a nossa linha, ela não começa na linha de número 1, ela começa na linha n igual a 0, para a gente respeitar também esse nosso expoente elevado a 0. Então, preste atenção, se o nosso expoente é 0, o coeficiente que eu vou pegar está lá na linha 0. Se o nosso expoente é 2, os termos, os coeficientes que eu vou pegar, são os termos que estão na linha n igual a 2 do nosso triângulo de Pascal, beleza? Então, a primeira coisa que eu queria que você observasse era essa comparação com o triângulo de Pascal, ok? Agora, a segunda coisa importante que eu quero de você aqui hoje. Preste atenção no que está acontecendo com o nosso primeiro termo, que é o x. O nosso primeiro termo, nesse x mais a ao quadrado, ele começa com o expoente 2, depois ele passa para o expoente valendo 1, até que ele desaparece. Ou seja, o expoente dele vale 0, porque x elevado a 0 vai dar quanto? 1. Ele desaparece. Dá uma olhada no de baixo. X mais a terceira, ele começa com o expoente 3, ele passa para o expoente 2, depois ele vira um expoente 1, até que ele desapareça. Então, o que eu quero de você? O meu primeiro termo, ele sempre vai começar com um expoente igual ao expoente do nosso binômio. E ele vai diminuindo de 1 em 1 até que ele desapareça. Em compensação, quando eu olho para o meu segundo termo, o A ele não começa na nossa expressão, no nosso desenvolvimento. Porém, depois ele passa a ter um expoente 1 e por fim ele termina com o expoente 2. Vamos olhar o de baixo? Eu tenho que o A não aparece no primeiro desenvolvimento, depois ele aparece com o expoente 1, depois ele aparece com o expoente 2 e no fim ele aparece com o expoente 3. Então, enquanto o primeiro termo ele vai diminuindo até desaparecer, o segundo termo ele não começa no nosso desenvolvimento, mas ele vai aumentando de 1 em 1 até que ele se iguale com o expoente do binômio, beleza? Eu espero que tenha ficado claro para você. O que eu quero agora de você é, depois de usar essas informações, a gente consegue resolver um exemplo, x mais a elevado à quarta. Primeira coisa que eu quero de você, você está vendo ali ó, o seu triângulo de Pascal. Se você está vendo o triângulo de Pascal, você já sabe que os nossos coeficientes vão valer 1, depois 4, depois 6, 4 e por fim 1, beleza? Então os nossos coeficientes são aqueles termos que estão na linha n igual a 4. Agora o nosso primeiro termo, que é o x, ele começa com o expoente igual ao do binômio, valendo 4. E depois ele vai diminuindo de 1 em 1. Então ele passa a valer 3, depois 2, depois 1, até que ele desaparece, ok? Em compensação, o nosso segundo termo, que é o nosso A, ele não começa no desenvolvimento, mas ele vai aparecendo depois aumentando uma unidade em uma unidade. Então ele não aparece, depois ele aparece com o expoente 1, aparece com o expoente 2, aparece com o expoente 3 e por fim ele aparece com o expoente 4. Como são todos positivos, eu vou adicionar cada um desses termos aqui, ok? Essa é a primeira parte da aula. Eu espero que tenha ficado claro para você, certo? Eu quero de novo lembrar que os nossos coeficientes, eles são termos da linha do triângulo de Pascal. O nosso primeiro termo, ele começa com o expoente igual ao do binômio até que ele vai diminuindo e desaparece. E o nosso segundo termo, ele não aparece no primeiro desenvolvimento, mas ele vai aumentando até igualar os expoentes, beleza? Eu continuo nessa aula. Vamos lá. Pessoal, dando prosseguimento então ao nosso binômio de Newton, eu acabei de te mostrar o desenvolvimento do binômio de Newton e falei para você que os nossos coeficientes, eles vêm lá do nosso triângulo de Pascal, da linha do triângulo de Pascal, beleza? Só que antes de eu encontrar os valores do meu triângulo de Pascal, eu organizava eles através dos números binomiais. Lembra que eu falei para você que
quando o meu número binomial tinha o mesmo numerador, a gente colocava ele na mesma linha do triângulo de Pascal. Quando ele tinha o mesmo denominador, a gente colocava ele na mesma coluna no triângulo de Pascal, beleza? Então, preste atenção, preste atenção. Eu quero de você o seguinte: eu vou pegar aqueles coeficientes do desenvolvimento do binômio de Newton e, ao invés de escrever como coeficientes, como números já resolvidos, eu vou trazer para cá o nosso número binomial. Isso significa que a nossa linha n igual a 3, que antes era 1, 3, 3 e 1, a partir de agora vai ser escrita como 3 em 0, que é o primeiro termo em número binomial da linha n igual a 3 do triângulo de Pascal, 3 em 1, segundo termo, 3 em 2, terceiro termo, e 3 em 3, quarto termo, beleza? Outro detalhe importante é o nosso expoente dos nossos dois termos, né? Eu falei para você que o primeiro termo, que é o x nesse caso, ele sempre começa com o expoente igual ao expoente do binômio, então 3. Depois ele vai diminuindo uma unidade em uma unidade, até que ele vire zero, ou que ele vire x elevado a zero, que na verdade fica 1, ok? Já o nosso segundo termo, que nesse caso é o a, ele faz o inverso. Ele começa com o expoente zero e vai adicionando uma unidade em uma unidade até que ele iguale o seu expoente ao expoente do binômio, beleza? Esse aqui, ó, eu coloquei um exemplo para a gente conseguir generalizar, ok? Então vamos fazer o seguinte: eu não quero que o meu expoente seja 3, eu quero que o meu expoente valha n a partir de agora. Eu acabei de te falar que o nosso expoente, ele auxilia a gente na retirada dos coeficientes lá no nosso triângulo de Pascal. Então, se o meu expoente é 3, eu pego a linha 3 do triângulo de Pascal. Se o meu expoente é n, eu pego a linha n do triângulo de Pascal. Quando eu pego linha no triângulo de Pascal, eu estou trabalhando com numerador. Então perceba que o numerador desse meu número binomial, ele é idêntico ao expoente do meu binômio. Se o numerador é 3, desculpa, se o expoente é 3, o numerador é 3. Se o expoente é n, o numerador é n também, ok? Então vamos lá, vamos começar. O primeiro termo, ele vai estar na primeira coluna. Obrigatoriamente, a primeira coluna tem o denominador zero. Então eu vou ter n em zero, ok? Esse é o meu primeiro coeficiente. O primeiro x aqui, ó, ele aparece com o expoente idêntico ao expoente do binômio. Se aqui o expoente do binômio é 3, o expoente do x também é 3. Se aqui o expoente do binômio é n, o expoente do x também vai ser n. Tranquilo? Eu vou falar só do x, depois a gente fala só do a, ok? No próximo termo, perceba que eu andei uma coluna. Se eu ando uma coluna, o meu denominador passa a valer 1. Só que eu continuo pegando elementos da mesma linha. Então o numerador nunca vai mudar, ok? Vamos para o próximo. O x. O x, ele precisa diminuir uma unidade. Se ele diminui uma unidade, no exemplo de cima ele vale 2. No exemplo de baixo, ele vai valer o n menos 1. O que eu quero que você perceba a partir desse momento? Que esse 2, ele é fruto da subtração entre 3 e 1. Ou seja, esse expoente, ele é fruto da subtração entre o numerador e o denominador. Então, n menos 1 vai ser o nosso expoente do x nesse caso. Vamos ver se funciona para os próximos? Vou passar mais um termo. Quando eu passo mais um termo, continuo na mesma linha, ele continua valendo n. Passei para uma nova coluna, a coluna então a partir de agora vale 2. E aí perceba o x, Nesse exemplo de cima, o meu expoente vale 1, fruto da subtração entre 3 com 2. O meu expoente vai valer n menos 2, fruto da subtração entre o numerador e o denominador. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para você. Agora preste atenção. Vamos falar do a para depois eu chegar nesses nossos outros elementos aqui.
O A, ele no primeiro termo, ele começa com expoente zero, beleza? Aqui também. No meu segundo termo, ele começa a aumentar uma unidade em uma unidade. Então ele passa a valer A elevado a 1, A elevado a 1. Depois ele passa a valer A elevado a 2, A elevado a 2. Até que ele se iguale com o nosso expoente do binômio, correto? O que eu quero que você perceba? Que esse expoente, ele é exatamente igual ao denominador que eu estou trabalhando. Então, se o denominador é 0, o expoente é 0. Se o denominador é 1, o expoente é 1. Se o denominador é 2, o expoente é 2. E a mesma coisa para o último termo. Vamos ver se funciona na generalização? Se o meu denominador é 0, o expoente do A vale 0. Se o meu denominador é 1, o expoente do A vale 1. Se o meu denominador é 2, o expoente do A também vale 2. Beleza? Então, primeira coisa que você precisa observar. O expoente do x é fruto da subtração entre numerador e denominador. E o expoente do A, ele é o próprio denominador do número binomial. Beleza? Vamos continuar. Vamos supor que eu tenho aqui 1, 2, 3 termos. Vamos supor que eu adicione vários outros termos e eu esteja no meio do meu desenvolvimento. Se eu estou no meio do meu desenvolvimento, eu não sei quanto que está valendo o meu denominador. Ele vale P, por exemplo, ok? Então, o que eu quero de você? O número binomial a partir de agora vale N em P, a linha jamais muda, mas a coluna eu não sei em qual eu estou. O expoente do x, a gente acabou de ver que ele é encontrado fazendo a subtração entre numerador e denominador. Então o expoente do x vai valer n menos p, ok? Já o expoente do a gente acabou de ver que ele sempre é igual ao denominador trabalhado. Se o meu denominador é p, significa que o expoente do a também vai valer p. Tudo bem? Tranquilo? Eu já volto aqui. Quero de você o seguinte: continuei adicionando termos no meu desenvolvimento até que eu chegue no último termo. Quando eu chego no meu último termo, eu quero que você perceba que o numerador e o denominador, eles se igualam. Então, como a linha jamais muda, ela continua valendo n. Mas o meu denominador, ele se iguala. Então, ele também vai valer quanto? N, ok? O expoente do x, ele é fruto da subtração entre numerador e denominador. N menos n dá zero. E o expoente do a, ele é o próprio denominador. Como o meu denominador agora vale n, o expoente do a também vale n, beleza? E aí a gente finaliza o nosso desenvolvimento. Mas para a gente terminar a aula de hoje e resolver um exercício, quero que você preste atenção no seguinte. Esse desenvolvimento, ele tem esse termo aqui, ó, como o meu primeiro termo, certo? É o primeiro termo do meu desenvolvimento. Esse segundo termo, esse terceiro termo, beleza? O que eu quero de você? Perceba que o denominador vale zero e eu estou no primeiro termo. Perceba que o meu denominador vale 1 e eu estou no segundo termo. Perceba que o meu denominador vale 2 e eu estou no terceiro termo. Ou seja, o termo que eu estou trabalhando sempre vai ser o meu denominador mais 1. Sempre o meu denominador mais 1. Sempre o denominador mais 1. Ou seja, esse termo aqui é o meu denominador mais 1. Ou o termo P mais 1. Ou o termo P mais 1. Com isso, a gente chega na fórmula do nosso chamado termo geral do binômio de Newton. O termo P mais 1, ele é dado por N em P vezes x elevado a N menos P vezes A elevado a P. Essa é a fórmula que nós vamos utilizar para o termo geral do binômio de Newton. Preste atenção, se eu quero o oitavo termo, eu não vou jogar o P valendo 8, eu vou jogar o P valendo 7.
7 mais 1, 8. Termo 8. Se eu quero o 15º termo, eu não vou jogar aqui o P valendo 15. Eu vou jogar o P valendo 14, porque 14 mais 1 dá 15. E aí eu encontro o 15º termo, beleza? Eu espero que tenha ficado claro. Se teve alguma dúvida, volta um pouquinho no vídeo. Essa aula é muito detalhada, ela é bem mais complicada que as outras aulas. Então, assista com calma, anota tudo no seu caderno para você não ter dúvida na hora de resolver um exercício, ok? Você deve estar se perguntando como que isso aparece para você em um exercício. Vamos para a hora do exercício. Pessoal, vamos fazer um exercício então para ficar um pouco mais claro para você. Eu vou pedir muita paciência para você, é uma aula bem complicada, né? Eu vou fazer 3 exercícios com vocês nessa aula, beleza? Para mostrar como que pode aparecer aí, seja em uma prova da sua escola, seja no vestibular, um pouco mais elaborado, ok? Então vamos lá. Primeiro, desenvolva 2x menos 1 elevado à terceira e dê a soma dos coeficientes. Primeira coisa que eu quero que você observe é o seguinte: mudou. Não é um sinal de positivo, é um sinal de negativo. Isso não vai interferir. Basta você escrever como 2x mais menos 1 elevado à terceira. Ou seja, o seu primeiro termo vale 2x e o seu segundo termo vale menos 1, ok? O nosso expoente, ele vale 3. Se o nosso expoente vale 3, os coeficientes, eles vão ser os coeficientes, ou melhor, os termos da linha n igual a 3 do meu triângulo de Pascal. Então, a gente sabe, você já está vendo ali no seu triângulo de Pascal, que os nossos coeficientes vão ser 1, 3, 3 e 1. Beleza? Tudo bem? Agora preste atenção, preste atenção. Eu falei para você que o nosso expoente do primeiro termo, ele começa com o mesmo expoente do nosso binômio. Então esse 2x aqui, ó, ele vai começar com o expoente 3, beleza? Depois, para cada termo que eu vou escrevendo, eu vou diminuindo uma unidade. Então, se eu estou no expoente 3, eu passo a estar no expoente 2. Depois eu passo a estar no expoente 1 até que ele desapareça, ok? Primeira parte feita. Vamos à segunda parte. O nosso segundo termo, que nesse caso vale menos 1. Eu vou até colocar aqui o seguinte, ó. O 2x é o x e o menos 1 é o a. X mais a elevado a 3, ok? Então o nosso segundo termo vale menos 1. Ele não aparece nesse primeiro termo, porque o expoente dele vale 0. Mas no segundo, ele aparece com o expoente valendo 1. Depois ele aparece de novo com o expoente valendo 2. E ele finaliza igualando ao expoente do binômio, beleza? E todos esses termos vão estar o quê? Somados. Todos esses termos vão estar somados. Ótimo. Começamos o desenvolvimento, fizemos toda a parte mais técnica e agora a gente vai para as continhas mais básicas. Então me ajude aqui, ó. Esse 1, ele vai estar multiplicando. Se ele vai estar multiplicando, não vai interferir. 2 elevado à terceira, 8x elevado à terceira, x ao cubo. Tranquilo? Vamos mais devagar aqui, ó. Eu tenho um 3 que multiplica. O 2x, ele está elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, x elevado a 2. Beleza? Eu tenho um menos 1 elevado a 1. Menos 1 elevado a 1 é ele próprio. Dá o próprio menos 1. Coloque entre parênteses quando o número for negativo, ok? Continua. Próximo. Mais. Eu tenho um 3. O 2x ele está elevado a 1. Ele continua valendo 2x. E aqui, ó, o menos 1 está elevado a 2. Base negativa expoente para o resultado é positivo. Então o que era menos 1 vai virar 1. Tranquilo? E por fim, eu tenho aqui mais 1 vezes menos 1 à terceira. O 1 multiplicado aqui não vai interferir em nada.
Entretanto, o menos 1, se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Menos 1 elevado à terceira dá o próprio menos 1, ok? Para a gente finalizar o nosso exercício, vamos resolver o que sobrou. Esse primeiro termo continua valendo 8x à terceira. Agora preste atenção. Mais com menos. Mais vezes menos dá menos. 3 vezes 4 dá 12x ao quadrado. Mais 3 vezes 2, 6x. Mais vezes menos, menos 1. Ok? Desenvolvemos o nosso binômio 2x menos 1 elevado à terceira potência. Para a gente terminar o nosso exercício, ele pediu a soma dos coeficientes. Coeficiente é aquele número que acompanha a minha parte literal, a minha parte de incógnita. O nosso coeficiente aqui vale 8, nesse caso vale menos 12, nesse caso vale mais 6 e aqui ele vale menos 1. Vamos conferir quanto que dá a soma? 8 mais 6, 14. 14 menos 12, 2. 2 menos 1, 1. Então a soma dos coeficientes é igual a 1 para tudo. Você não vai fazer isso toda vez. Quero que você pegue aquele seu post-it e anote aí no seu caderno. Para você fazer a soma de todos os coeficientes, basta que você substitua todas as incógnitas do seu binômio por 1 e resolva a potência que aparecer. Não entendi. Dá uma olhada. Quem que é incógnita nesse nosso binômio? 1x. Eu vou substituir ele por 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. 1 elevado à terceira dá 1, que é a somatória que nós havíamos encontrado resolvendo aqui embaixo. Então, de novo, para a soma dos coeficientes, basta que nós substitua, para ficar mais fácil, o x por 1 e resolva a nossa potência. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. 1 elevado à terceira dá o próprio 1. Beleza? Então não precisa desenvolver para chegar nesse resultado. Eu continuo. Vou fazer agora um segundo exercício. Pessoal, vamos então para o nosso segundo exercício. Encontre o quinto termo do desenvolvimento x à quinta menos 2 elevado a 9. Primeiro, esse nosso binômio aqui, ele tem como x o nosso x à quinta. E ele tem como a o nosso menos 2, beleza? Eu quero sempre que você perceba que eu vou fazer associação com a teoria dada em aula. Então, o nosso primeiro termo lá eu chamei de x, aqui ele é o x à quinta. Lá o nosso segundo termo eu chamei de a, aqui ele vale menos 2. Lá eu havia falado para você que o expoente vale n, então o nosso n nesse caso vale 9, ok? Para a gente encontrar um determinado termo do nosso binômio de Newton, basta que a gente jogue no termo geral. Vamos lembrar a fórmula? O termo geral, ele encontra o termo p mais 1, cuidado, que é igual a n em p, que multiplica x elevado a n menos p, vezes a elevado a p. Então a gente precisa encontrar aqui algumas incógnitas. Precisamos encontrar o n, o p, o x e o a. Beleza? Vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar n igual, p igual, x igual e a igual. Eu já mostrei para você que o x e o a gente sabe quanto que eles valem. O x, na verdade, é o nosso x à quinta. E o a, na verdade, é o nosso menos 2, beleza? Falta quem? O n e o p. N é o nosso expoente do binômio, então a gente também já sabe, ele vale
9. Então sobrou só o P. Se eu descobrir o valor de P, eu descubro o quinto termo. Se eu quero o quinto termo, eu preciso encontrar o T5. Para que eu encontre o T5, o meu P só vai poder valer quanto? 4. Se o P vale 4, 4 mais 1, 5, eu encontro o quinto termo, beleza? Pronto, encontrei N, P, X e A. Basta que a gente substitua. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. O termo 4 mais 1, ele é N9, P4, vezes o X, na verdade, é X à quinta, elevado a N menos P, 9 menos 4, vezes o A fica elevado a P. O A vale menos 2 e o P vale 4, ok? Para a gente desenvolver, eu vou ter que o quinto termo, ele é 9 em 4 é um número binomial. Para eu resolver o número binomial, eu vou fazer o seguinte, 9 fatorial, 4 fatorial e 5 fatorial. Não lembro como que faz. Acessa a aula de número binomial para você conseguir resolver. Vezes x à quinta elevado 9 menos 4, 5. E aqui a gente já consegue resolver. Se a minha base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. 2 elevado à quarta dá 16, vezes 16. Tudo bem? Então a gente tem aí 9 fatorial, dividido por 4 fatorial vezes 5 fatorial, que multiplica x à quinta elevado à quinta vezes 16. Se você me permite, eu vou apagar essa parte aqui de cima para a gente conseguir terminar o nosso exercício. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu já vou copiar aqui para cima, resolvendo esse nosso número binomial. O 9 fatorial vai ficar 9, 8, 7, 6, 5 fatorial. O 4 fatorial vira 4, 3, 2. E o 5 fatorial, ele continua como fatorial para eu poder cancelar com o de cima. Vezes, aqui a gente já consegue fazer alguma coisinha, ó. O x à quinta elevado à quinta é uma potência de potência. 5 vezes 5, 25. Vezes 16. Vezes 16, ok? Então a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Vamos simplificar. Esse 5 com esse 5 vai embora, ok? 4 vezes 2 dá 8, também é possível de cancelar. 9 dividido por 3 sobra apenas 3. Ou seja, nós temos que o termo 5, ou o quinto termo, é 3 vezes 7 vezes 6 vezes 16 vezes x elevado a 25, beleza? Então a gente chega que o nosso quinto termo, ele vale 2016 vezes x elevado a 25, beleza? Espero que tenha ficado claro para você. Eu prometo, eu vou para o último exercício e aí a gente finaliza. Vamos chegar ao fim dessa aula de binômio de Newton, finalmente, né? Com o terceiro e último exercício. Aqui ele vai te pedir uma coisa específica, ok? Então preste atenção. Determinar o termo independente de x no desenvolvimento deste binômio de Newton. Eu quero que você lembre o seguinte, quando a gente faz uma equação do segundo grau, eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A gente chama esse c de termo independente. Isso porque ele é o valor que acompanha o x quando ele está elevado a zero. Então anote aí, sempre que o exercício te pedir o termo independente de x, você tem que encontrar aquele termo que acompanha o x que está elevado a zero, ok? Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Você sempre vai jogar na fórmula do termo geral. Vamos lembrar a fórmula? A fórmula do termo geral, TP mais 1, é N em P,
que multiplica x elevado a n menos p e a elevado a p, ok? X é o meu primeiro termo e a é o meu segundo termo. E o meu expoente, ele é o meu n, ok? Então eu já tenho aqui 3 informações. Eu já sei quanto que vale o x, quanto que vale o a e quanto que vale o n. Falta eu descobrir quanto vale o p. Vamos fazer o seguinte? Vou pegar todas essas informações e trazer para cá, ok? Então eu vou fazer t, p mais 1 é igual, o n vale 7, o p eu não sei quanto vale, vezes o meu x vale x à quinta, o n vale 7 e o p eu não sei quanto vale. E agora muita atenção, eu tenho 2 sobre x ao quadrado. Se eu quiser passar esse x ao quadrado para cima, eu estou invertendo a sua base. A partir do momento que eu inverto a sua base, o nosso expoente ele fica negativo. Então, tudo que é 2 sobre x ao quadrado, eu vou escrever 2 vezes x elevado a menos 2. Então, o x que estava com o expoente 2, ele fica com o expoente negativo, porque o que estava embaixo passou para cima, para o numerador. E o meu p aparece como expoente de tudo isso, ok? Vamos continuar. Eu não sei quanto vale p. Se eu não sei quanto vale p, o máximo que eu posso fazer aqui é continuar o meu desenvolvimento. Então eu vou ter que t, p mais 1 é igual a 7 em p, que multiplica. Eu não tenho uma chamada potência de potência aqui? Se eu tenho uma chamada potência de potência, eu faço a multiplicação dos expoentes. Só que nesse caso, o 5 ele precisa fazer a chamada distributiva. Ele multiplica tanto o 7 quanto o menos p. Então a gente vai ter x elevado a 35 menos 5p. Beleza? 5 vezes 7, 35. 5 vezes menos p, menos 5p. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho 2 elevado a p vezes menos 2 vezes p. Eu vou ter x elevado a menos 2p. Beleza? Menos 2p. Ótimo. O que eu quero que você perceba a partir de agora? Eu tenho aqui multiplicações, ou seja, a ordem não altera o meu resultado. E esses dois que estão se multiplicando aqui, eles são duas potências com a mesma base. Se a base é a mesma e eu estou multiplicando, eu conservo a base e somo os expoentes. Então eu vou ter que o t, p mais 1, é 7 em p, que multiplica, vou trazer o 2 aqui, ó, 2 elevado a p, vezes, de novo, potências de mesma base, eu conservo a minha base e somo os meus expoentes. Quando eu somar esses expoentes, eu vou ter 35 menos 5p menos 2p. Menos 5 com menos 2 dá menos 7. Então o meu expoente é menos 35 menos 7p. Não tem mais nada para eu fazer agora, mas eu quero que você perceba o seguinte. Eu preciso que você enxergue que tudo isso é um número. Perceba, isso é um número binomial. Quando eu resolver, quando eu tiver o valor de p, eu vou descobrir quanto que vale esse número binomial. É um número natural, ok? Quando eu resolver 2 elevado a p, eu vou descobrir o valor de p, isso aqui também vai dar um número. E isso tudo multiplicado continua sendo um número, seja ele inteiro ou, nesse caso aqui, um número natural. Ou seja, tudo isso é o coeficiente do acompanhamento aqui, ó, de x elevado a 35 menos 7p. Ele foi bem específico para a gente. Ele quer que seja o termo independente. Se ele quer que seja o termo independente, eu preciso que, obrigatoriamente, esse x tenha o expoente valendo 0. Se isso tudo aqui tem que ser um x elevado a 0, eu preciso que o 35 menos 7p valha 0. Ou seja, o meu p, nesse caso, ele vai valer
5. O meu P, nesse caso, ele vai valer 5. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, se eu descobrir o valor de P para qual o meu x esteja elevado a zero, ou seja o termo independente, significa que eu descobri qual é o termo que isso acontece. E o termo que isso aqui vai acontecer é o termo 6, porque eu vou pegar esse 5 e substituir aqui, eu vou ter 5 mais 1, termo 6, beleza? Vamos continuar, eu vou encontrar qual que é esse termo aqui. Eu acabei de descobrir que o P vale 5. Então eu acabei de descobrir que o P vale 5 para que o meu x esteja elevado a zero. Ou seja, para a gente descobrir o nosso coeficiente, né, o nosso termo independente, basta que eu substitua o P valendo 5. Então vamos fazer isso. 5 mais 1 é igual a 7 em 5 vezes 2 elevado a 5 vezes x elevado a 35 menos 7 vezes 5. Essa parte aqui eu não preciso nem me importar, né? Porque se eu sei que vai ser o termo independente, tudo isso aqui vai valer 0 e tudo isso aqui vai valer 1, porque não importa a minha base, se o expoente vale 0, o resultado final é 1. Então basta eu resolver essa outra parte aqui. Eu tenho que o termo 6, ele é um número binomial. Número binomial é 7 fatorial, 5 fatorial e 2 fatorial. 2 à quinta vale 32, beleza? Para a gente continuar resolvendo, desenvolve esse número binomial, esses fatoriais aqui, ó. Eu vou ter que o termo 6 é 7, 6, 5 fatorial. 5 fatorial você permanece e o 2 fatorial dá o próprio 2. Tudo isso vezes 32, beleza? Você pode simplificar 5 fatorial com 5 fatorial. 32 com 2 vai dar 16. A gente chega que o termo 6 é 7 vezes 6, 42. 42 vezes 16, 672. Portanto, o nosso termo independente, aquele termo que não vai aparecer incógnita com ele, é o sexto termo, valendo 672, beleza? Eu espero que tenha ficado claro para você. De novo, é uma aula muito complicada, um assunto muito detalhado, muita continha, e eu espero que tenha ficado mais claro ainda com esses 3 exemplos que eu passei, ok? Qualquer dúvida, deixa nos seus comentários e espero que você me acompanhe no próximo vídeo. Até mais!